Quem tem mais de um Bucafé na sua cidade, levanta a mão. Se tem na sua cidade Bucafé, uma cafeteria, tem Bucafé comunidade, e tem também Bucafé caseiro, então você tem mais de um Bucafé na sua cidade. Vou perguntar de novo. Quem tem mais de um Bucafé na sua cidade? Então aumentou, né? Vou explicar de novo, vai aumentar, quer ver? Bom, gostaria então de lembrar os irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de falar é o porquê que surgiu o Bucafé, não é? Nosso irmão Dong, ele tem muita visão e encargo sobre o Evangelho do Reino, não é? Nós tivemos uma reunião de comportores aqui ontem, nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos que esse ministério que nós estamos é do Espírito e da vida. Ministério do Espírito porque invocamos o nome do Senhor e isso nos ajuda a viver no Espírito, né? Claro, lemos a Bíblia, alimento diário, oramos, tudo isso nos ajuda, mas principalmente invocamos o nome do Senhor, né? E também esse ministério é da vida porque nós temos clareza sobre a importância de negar a vida da alma para a vida de Deus crescer em nós. Então, por isso que nós dissemos que nós estamos nesse ministério do Espírito e da vida, porque invocamos o Senhor, vivemos no Espírito, negamos a vida da alma, deixamos a vida de Deus crescer em nós, estamos no processo de crescimento da vida de Deus. Também nós sempre falamos que nós temos uma visão e uma comissão. Qual é a nossa visão? Hebreus 2, 5 a 8. Nós vamos reinar no mundo que é de vir. Amém, irmãos? Essa é uma promessa do Senhor, né? Deus não entregou a anjos o mundo que é de vir, mas a homens, não é? Então nós estamos nesse processo com essa visão de que nós vamos reinar com o Senhor. E para cumprir com essa visão, Deus nos deu uma comissão, que é pregar o Evangelho do Reino. Mateus 24, 14 deixa claro de que não é o Evangelho da salvação do Espírito, da regeneração, que vai trazer o Senhor de volta. Não é o Evangelho da graça, mas é o Evangelho do Reino. Amém, irmãos? Senão nós ficamos perdidos. Eu abri o Bucafé, agora estou aqui vendendo coxinha. Tá? Vamos acordar, né? Nós temos uma visão e uma comissão. A nossa comissão é pregar o Evangelho do Reino, alcançar a todas as pessoas, a todas as cidades, com o Evangelho do Reino, porque é o Evangelho do Reino que trará o Senhor de volta. Por que trabalhamos com os livros do irmão Dong? Porque é o autor que fala do Evangelho do negar a vida da alma, não é? O Evangelho de negar a vida da alma é o Evangelho do Reino, produz o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, todos esses anos, né, por causa dessa visão, porque foi um homem que viveu no Espírito, invocou o nome do Senhor, aprendeu a negar a vida da alma, Deus mostrou o reino para ele. Quem é mais antigo na vida da igreja sabe que antigamente a gente só pensava que nós íamos sair da vida da igreja, íamos comer um churrasco no reino, no grande casamento de Cristo, a igreja, participar de uma festa, de um casamento, e íamos para Nova Jerusalém. Não, irmãos, Deus mostrou que no reino nós vamos trabalhar, não é? Nós vamos reinar com o Senhor, e existe uma promessa, não é? Para aqueles que hoje deixam a vida de Deus transformá-lo, não é? Ganhar a sua vida, a sua alma. Então, isso é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do crescimento de vida. Por causa dessa visão, Deus foi dando para o nosso irmão muita revelação em como nós devemos atuar. Então, começamos com o Jornal Árvore da Vida, não é? 1989, se não me engano, não é? Foi quando, então, o nosso irmão deu algumas palavras. Alguns falam assim, nossa, nos últimos 6, 7 anos, graças ao Senhor, o irmão Dong falou que nós temos que ter comunhão com os filhos de Deus nos grupos cristãos. Não. Ele falou que nós devíamos pedir perdão para ele se nós o ofendemos nessa época, mas em 1989, o irmão Dong deu uma série de mensagens aqui na Estância Árvore da Vida, naquele lugar que hoje é
onde a gente serve comida ali, era um local de reunião, né? Nós tivemos um aperfeiçoamento onde o irmão Dong falou para nós que nós devemos nos arrepender da maneira como nós tratamos os filhos de Deus, que a igreja não somos só nós, todos os filhos de Deus regenerados com a vida de Deus que estão nos grupos cristãos são nossos irmãos e nós devemos a eles a revelação e a palavra que Deus fala na igreja. E por causa disso surgiu o jornal Árvore da Vida. Isso foi em 1989 para 1990. Então, em 1990 saiu o primeiro jornal Árvore da Vida com esse espírito, com essa visão, com esse encargo de levar essa palavra que Deus fala na igreja para todos os nossos irmãos, né? Então, depois do jornal Árvore da Vida, surgiu a peça Luva Lulu, depois surgiram as cooperativas, surgiram os comportores, né? Aí, o Expolivro em 1992, né? 93, era um ônibus, né? Quem não conheceu o que é o Expolivro aqui, levanta a mão. Não, eu falo assim, quem não viu um Expolivro, levanta a mão. Quem não viu, dos que estão aqui. Você viu o Expolivro? Ônibus, transformado em biblioteca. Quem viu, levanta a mão. Quem não viu, levanta a mão. É só para ver se estava com preguiça, né? Então tá bom. O negócio de levantar a mão é um negócio chato mesmo, né? Então, ônibus, né? Eu me lembro, eu e minha digníssima esposa, que está aqui, quem não conhece, aquela moça se abanando ali. Levanta a mão, querida, muita gente não te conhece aqui, né? E a minha filha, está aí? Cadê a Elizabeth? Saiu? Estava aqui agora, né? Ela não veio. Ela não veio aqui, né? Então, recém-nascida, 2 anos, 3 anos, e nós entramos nesse ônibus e vivemos dentro desse ônibus por 1 ano e meio, 2 anos, visitando muitas cidades, nas praças, tudo, com o objetivo de levar essa palavra a todos os filhos de Deus. E então foram surgindo também os comportores, né, Versi? Aí, Versi, hein? Quantos anos você já é um comportor, Versi? 23 anos, não é? Amém. Eu me lembro que quando eu conheci ele, né, ele era bem magrinho, bem feinho, né? Eu tenho que falar que gordo é bonito, né? Senão eu estou frito, né? E ele começou então a viajar comigo e logo depois também serviu no ônibus e começou a servir na comportagem e é um irmão fiel, está servindo até hoje. Então, naquela época começou a surgir a comportagem, 92, 93, o nosso amado irmão Reinaldo, né? Basicamente eu comecei em 89, início de 90, e ontem o Maurício falou que ele também o Reinaldo já em 91, eu falo viver da comportagem mesmo, né, em si. E depois, então, surgiram muitos comportores, e esses comportores também passaram uma etapa de envelhecimento, porque não conseguia fazer um bom trabalho. Então, foi quando Deus mostrou para o nosso irmão Dong o CEAP, né? 1998. Vocês vão pagar, eu estou contando uma história aqui maravilhosa, viu? Então, em 1998, né, o Senhor mostrou para ele o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, Pregação do Evangelho. Então, em 1998, começaram os CEAPs aperfeiçoando aqueles comportores que estavam envelhecidos e também recebendo novos irmãos. Ontem nós tivemos aqui, quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Tinha alguém aqui na reunião de comportor? Que festa, né, irmãos? Que alegria, né? Muitos comportores, CEAPistas, muita gente. Todas essas cadeiras que estão ali empilhadas aqui, todas foram usadas e mais um monte em todas as janelas, né? Aí nós falamos para os irmãos, tá vendo? Vai ser assim no reino, né? Chegou atrasado, né? Aí ficaram de fora, mas uma reunião prevalecente, né? E esses comportores, então, são sumo sacerdote, apóstolo. Mas você vê que quando Deus realmente tem uma chama dentro de nós, nós não paramos nunca, né? Então, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, foi quando o nosso irmão Dong, sentado num Starbucks, acho que no Peru, né? Ele falou assim, por que nós não temos um ambiente desse? Primeiro, Deus queria quebrar uma barreira mesmo entre nós, porque isso aqui é uma coisa muito pessoal minha, tá? Depois, se eu apanhar, não tem problema, tá? Mas é assim, né? O catolicismo, o que era? Era a missa, um padre e o templo, né? Aí veio o protestantismo, é o pastor, o culto e a igreja, né?
Aí o Senhor restaurou a nossa visão e tal, aí ficou local de reunião, irmão responsável e reunião. Então, mais ou menos tudo parecido, tá? Entendeu? Só que a gente prega que igreja, o que significa a palavra igreja? Chamados para fora. Fora do quê? Eu estou falando, por exemplo, chamado para fora do local de reunião, né? Tem gente que a vida da igreja dele é aquelas 3 reuniões da semana. Se tirar aquilo, ele morre. Tanto é que quando o irmão Doug falou do Bucafé, agora nós vamos reunir em Bucafé, alguns, né, começaram a sofrer, claro, e foram descobertos. Do que foi descoberto? Que ele só vai na reunião, não faz mais nada, né? Então, aí virou uma desgraça a vida desses irmãos. Ai, meu Deus e tal, vai tirar. Ai. Alguns começaram a falar, ai, vai faltar palavra. Tudo conversa, tá, irmãos? Então, na verdade, o que falta é a prática. Nós temos muita palavra, todo dia, mensagem. Você canta um hino, nossa, é uma feijoada, não é? Meu Deus do céu, quanta riqueza no hino e tal, mas depois fica tudo gordo igual eu, espiritualmente falando, né? Come, não faz nada. Ô irmão amigo, por que você é gordo? É porque eu como e não faço nada. Desculpa os gordinhos, tá? Eu tenho um cardiologista, né? Eu explico tudo para ele, ele fala assim, rapaz, não adianta você me explicar. Ele falou assim para mim, você já assistiu aqueles filmes de campo de concentração de judeu? Eu falei, já. Ele falou, você já viu alguma pessoa gorda naqueles filmes? Eu falei, não, tudo magrinho. Ele falou, pois é, sabe por que eles são magros? Porque lá não tem comida. Né? Campo de concentração não tem comida. Por isso que eles são magros. Você é gordo porque come, né? E a gente tem tanta explicação, né, irmãos? Um gordo, por exemplo, vocês me dão licença que eu tenho toda a autoridade para falar nisso, né? Então, o gordo é o seguinte, né? Eu falo assim, minha esposa, quem tem mais de um Bucafé na sua cidade, levanta a mão. Se tem na sua cidade Bucafé, uma cafeteria, tem Bucafé comunidade, e tem também Bucafé caseiro, então você tem mais de um Bucafé na sua cidade. Vou perguntar de novo. Quem tem mais de um Bucafé na sua cidade? Então aumentou, né? Vou explicar de novo, vai aumentar, quer ver? Ó, Bom. Gostaria então de lembrar os irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de falar é o porquê que surgiu o Bucafé, não é? Nosso irmão Dong, ele tem muita visão e encargo sobre o Evangelho do Reino, não é? Nós tivemos uma reunião de comportores aqui ontem, nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos que esse ministério que nós estamos é do Espírito e da vida. Ministério do Espírito porque invocamos o nome do Senhor e isso nos ajuda a viver no Espírito, né? Claro, lemos a Bíblia, alimento diário, oramos, tudo isso nos ajuda, mas principalmente invocamos o nome do Senhor, né? E também esse ministério é da vida porque nós temos clareza sobre a importância de negar a vida da alma para a vida de Deus crescer em nós. Então, por isso que nós dissemos que nós estamos nesse ministério do Espírito e da vida, porque invocamos o Senhor, vivemos no Espírito, negamos a vida da alma, deixamos a vida de Deus crescer em nós, estamos no processo de crescimento da vida de Deus. Também, nós sempre falamos que nós temos uma visão e uma comissão. Qual é a nossa visão? Hebreus 2, 5 a 8. Nós vamos reinar no mundo que é de vir. Amém, irmãos? Essa é uma promessa do Senhor, né? Deus não entregou a anjos o mundo que é de vir, mas a homens, não é? Então nós estamos nesse processo com essa visão de que nós vamos reinar com o Senhor. E para cumprir com essa visão, Deus nos deu uma comissão, que é pregar o Evangelho do Reino. Mateus 24, 14 deixa claro de que não é o Evangelho da salvação do Espírito, da regeneração, que vai trazer o Senhor de volta. Não é o Evangelho da graça, mas é o Evangelho do Reino. Amém, irmãos? Senão nós ficamos perdidos. Eu abri o Bucafé, agora estou aqui vendendo coxinha. Tá? Vamos acordar, né? Nós temos uma visão e uma comissão. A nossa comissão é pregar o Evangelho do Reino, alcançar
a todas as pessoas, a todas as cidades, com o evangelho do reino, porque é o evangelho do reino que trará o Senhor de volta. Por que trabalhamos com os livros do irmão Dong? Porque é o autor que fala do evangelho do negar a vida da alma, não é? O evangelho de negar a vida da alma é o evangelho do reino, produz o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, todos esses anos, né, por causa dessa visão, porque foi um homem que viveu no Espírito, invocou o nome do Senhor, aprendeu a negar a vida da alma, Deus mostrou o reino para ele. Quem é mais antigo na vida da igreja sabe que antigamente a gente só pensava que nós íamos sair da vida da igreja, íamos comer um churrasco no reino, no grande casamento de Cristo, a igreja, participar de uma festa, de um casamento, e íamos para Nova Jerusalém. Não, irmãos, Deus mostrou que no reino nós vamos trabalhar, não é? Nós vamos reinar com o Senhor, e existe uma promessa, não é? Para aqueles que hoje deixam a vida de Deus transformá-lo, não é? Ganhar a sua vida, a sua alma. Então, isso é o evangelho do reino, é o evangelho do crescimento de vida. Por causa dessa visão, Deus foi dando para o nosso irmão muita revelação em como nós devemos atuar. Então, começamos com o Jornal Árvore da Vida, não é? 1989, se não me engano, não é? Foi quando, então, o nosso irmão deu algumas palavras. Alguns falam assim, nossa, nos últimos 6, 7 anos, graças ao Senhor, o irmão Dong falou que nós temos que ter comunhão com os filhos de Deus, nos grupos cristãos. Não. Ele falou que nós devíamos pedir perdão para eles se nós o ofendemos nessa época, mas em 1989, o irmão Dong deu uma série de mensagens aqui na Estância Árvore da Vida, naquele lugar que hoje é onde a gente serve comida ali, era um local de reunião, né? Nós tivemos um aperfeiçoamento onde o irmão Dong falou para nós que nós devíamos nos arrepender da maneira como nós tratamos os filhos de Deus, que a igreja não somos só nós, todos os filhos de Deus regenerados com a vida de Deus que estão nos grupos cristãos são nossos irmãos e nós devemos a eles a revelação e a palavra que Deus fala na igreja. E por causa disso surgiu o jornal Árvore da Vida. Isso foi em 1989 para 1990. Então, em 1990 saiu o primeiro jornal Árvore da Vida com esse espírito, com essa visão, com esse encargo de levar essa palavra que Deus fala na igreja para todos os nossos irmãos, né? Então, depois do jornal Árvore da Vida, surgiu a peça Luva Lulu, depois surgiram as cooperativas, surgiram os coportores, não é? Aí, o Expolivro em 1992, não é? 93, era um ônibus, né? Quem não conheceu o que é o Expolivro aqui, levanta a mão. Não, eu falo assim, quem não viu um Expolivro, levanta a mão. Quem não viu, dos que estão aqui. Você viu o Expolivro? Ônibus, transformado em biblioteca. Quem viu, levanta a mão. Quem não viu, levanta a mão. É só para ver se estava com preguiça, né? Então tá bom. O negócio de levantar a mão é um negócio chato mesmo, né? Então, ônibus, né? Eu me lembro, eu e minha digníssima esposa, que está aqui, quem não conhece, aquela moça se abanando ali. Levanta a mão, querida, muita gente não te conhece aqui, né? E a minha filha, está aí? Cadê a Elizabeth? Saiu? Estava aqui agora, né? Ela não veio. Ela não veio aqui, né? Então, recém-nascida, 2 anos, 3 anos, e nós entramos nesse ônibus e vivemos dentro desse ônibus por 1 ano e meio, 2 anos, visitando muitas cidades, nas praças, tudo, com o objetivo de levar essa palavra a todos os filhos de Deus. E então foram surgindo também os comportores, né, Versi? Aí, Versi, hein? Quantos anos você já é um comportor, Versi? 23 anos, não é? Amém. Eu me lembro que quando eu conheci ele, né, ele era bem magrinho, bem feinho, né? Eu tenho que falar que gordo é bonito, né? Senão eu estou frito, né? E ele começou, então, a viajar comigo, e logo depois também serviu no ônibus, e começou a servir na comportagem, e é um irmão fiel, está servindo até hoje. Então, naquela época começou a surgir a comportagem, 92, 93, o nosso amado irmão Reinaldo, né? Basicamente, eu comecei em 89, início de 90, e ontem o Maurício falou que ele também, o Reinaldo já em 91,
Eu falo viver da colportagem mesmo, né, em si. E depois, então, surgiram muitos colportores, e esses colportores também passaram uma etapa de envelhecimento, porque não conseguia fazer um bom trabalho. Então, foi quando Deus mostrou para o nosso irmão Dong o CEAP, né? 1998. Vocês vão pagar, eu estou contando uma história aqui maravilhosa, viu? Então, em 1998, né, o Senhor mostrou para ele o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, Pregação do Evangelho. Então, em 1998, começaram os CEAPs aperfeiçoando aqueles colportores que estavam envelhecidos e também recebendo novos irmãos. Ontem nós tivemos aqui, quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Tinha alguém aqui na reunião de colportor? Que festa, né, irmãos? Que alegria, né? Muitos colportores, CEAPistas, muita gente. Todas essas cadeiras que estão ali empilhadas aqui, todas foram usadas, e mais um monte em todas as janelas, né? Aí nós falamos para os irmãos, está vendo? Vai ser assim no reino, né? Chegou atrasado, né? Aí ficaram de fora, mas uma reunião prevalecente, né? E esses colportores, então, são sumo sacerdote, apóstolo. Mas você vê que quando Deus realmente tem uma chama dentro de nós, nós não paramos nunca, né? Então, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, foi quando o nosso irmão Dong, sentado num Starbucks, acho que no Peru, né? Ele falou assim, por que nós não temos um ambiente desse? Primeiro, Deus queria quebrar uma barreira mesmo entre nós, porque isso aqui é uma coisa muito pessoal minha, tá? Depois, se eu apanhar, não tem problema, tá? Mas é assim, né? O catolicismo, o que era? Era a missa, um padre e o templo, né? Aí veio o protestantismo, é o pastor, o culto e a igreja, né? Aí o Senhor restaurou a nossa visão e tal, aí ficou local de reunião, irmão responsável e reunião. Então, mais ou menos tudo parecido, tá? Entendeu? Só que a gente prega que igreja, o que significa a palavra igreja? Chamados para fora. Fora do quê? Eu estou falando, chamado para fora do local de reunião, né? Tem gente que a vida da igreja dele é aquelas 3 reuniões da semana, se tirar aquilo ele morre. Tanto é que quando o irmão Dong falou do Bucafé, agora nós vamos reunir em Bucafé, alguns, né, começaram a sofrer, claro, e foram descobertos. Do que foi descoberto? Que ele só vai na reunião, não faz mais nada, né? Então, aí virou uma desgraça a vida desses irmãos. Ai, meu Deus e tal, vai tirar. Ai. Alguns começaram a falar, ai, vai faltar palavra. Tudo conversa, tá, irmãos? Então, na verdade, o que falta é prática. Nós temos muita palavra, todo dia, mensagem. Você canta um hino, nossa, é uma feijoada, né? Meu Deus do céu, quanta riqueza no hino e tal, mas depois fica tudo gordo igual eu, espiritualmente falando, né? Come, não faz nada. Ô irmão amigo, por que você é gordo? É porque eu como e não faço nada. Desculpa os gordinhos, tá? Eu tenho um cardiologista, né? Eu explico tudo para ele, ele fala assim, rapaz, não adianta você me explicar. Ele falou assim para mim, você já assistiu aqueles filmes de campo de concentração de judeu? Eu falei, já. Ele falou, você já viu alguma pessoa gorda naqueles filmes? Eu falei, não, tudo magrinho. Ele falou, pois é, sabe por que eles são magros? Porque lá não tem comida. Né? Campo de concentração não tem comida. Por isso que eles são magros. Você é gordo porque come, né? E a gente tem tanta explicação, né, irmãos? Um gordo, por exemplo, vocês me dão licença que eu tenho toda a autoridade para falar nisso, né? Então, o gordo é o seguinte, né? Eu falo assim, minha esposa, Neudes, que coisa incrível. Você come quase igual eu e você não engorda. Você acredita? É mentira, né? É a natureza, né? Eu acho que o meu, como é que é? Sim, o meu metabolismo, tem tanta mentira que tem nome, né? Aí tem tanta explicação, mas não é. Ou comeu mais do que fez, ou fez menos do que comeu. Olha que revelação, né? Comeu mais do que faz, ou faz menos do que come. Isso aí eu estou falando para vocês, eu estou pregando aqui para vocês, irmão. Essa é a situação espiritual nossa. Come, não faz nada. Está tudo entupido as veias, né? De quê? De riqueza que a gente comeu, né? Mas não faz nada. Então, quando o Senhor revelou
o Bucafé, agora nós vamos ter que abrir cafeteria, espaço Bucafé, isso, ter que chamar as pessoas, tá? E nós já vivíamos num mundo totalmente extraterrestre, né? A gente já não contactava as pessoas, não conversava com as pessoas, porque é na igreja, né? Tudo na igreja, tal. Aí, e o Senhor veio para os doentes, né? Então, eu fico maravilhado. Nós temos um Bucafé lá em Foz do Iguaçu, tem Bucafé evento, Bucafé comunidade, e tem Bucafé cafeteria, né? Irmãos, que coisa maravilhosa, vendo as pessoas entrarem, sentar, tomar um café, comer um sanduíche e olhar assim. Não só de lado, nós lá que tem livro na mesa, o cara na mesa, né? Do lado tem uma caixinha escrita, precisa de oração. Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a gente fazia arapuca para caçar passarinho, né? Não sei quem é dessa... Quem conhece uma arapuca aqui? Aí, muita gente, né? Feita de bambu, né? Não é isso? Você vai trançando assim, faz aquela pirâmide assim, né? E depois coloca uma forquilha, coloca um pauzinho aqui e um cipó, né? Aí o passarinho entra ali, tá? É uma armadilha. O Bucafé é uma armadilha santa, irmãos, né? Amém? Para pegar as pessoas, né? Ganhar as pessoas. Então, Deus mostrou isso para o nosso irmão, né? As pessoas, aí, claro, descobriu, aí alguns irmãos falaram assim, depois, né? O irmão Dong já tinha falado. Eu queria falar uma coisa aqui, irmãos, eu sei também que talvez eu apanhe, mas não tem importância, tá? Alguns irmãos falaram assim, nossa, olha agora, muitas pessoas estão dizendo que os cristãos, eles não estão mais reunindo nas igrejas, não querem mais nas igrejas, querem ir nas cafeterias. Nossa, realmente o Bucafé é de Deus, né? Eu sempre falei, irmãos, o Bucafé é de Deus porque o irmão Dong falou. Amém. Não é porque funciona ou não funciona. A Arca de Noé era de Deus, mas não ganhou ninguém. 100 anos. Era de Deus ou não era? Por que não entrou um monte de gente lá? Isso é um problema de Deus, não é? Nós temos que fazer o nosso trabalho, irmãos. Se teu Bucafé nunca salvou ninguém, você deve orar, mas não fica desesperado. Não fica desesperado, estou falando sério. Tranquilo. Se o erro for seu, claro, você se arrepende, de repente falta oração, você se consagra mais, tal, não é? Não é tão normal, mas, olha, esse Bucafé, 100 anos, não ganhou ninguém. Mas era de Deus. Amém, irmãos? Era de Deus porque Deus mandou fazer. Não é porque, entrou uma pessoa no Bucafé e invocou o Senhor, é de Deus. Tudo bem, tá? Mas eu acho que isso é fraqueza, né? Se nós temos clareza, se o profeta, aquele que fala por Deus falou, nós vamos e fazemos, né? O resultado tem que vir de Deus. Não é nós que controlamos isso, né? Então, irmão, mas é uma coisa fantástica. Quem realmente, eu sei que quem está aqui são irmãos que estão servindo. Que coisa maravilhosa. Não vamos perder isso, amém, irmãos? Se nós, inclusive, essa comunhão é para encorajar quem tem dificuldade. Nós, devagarzinho, né? Tivemos um grande baque, né, na questão do Bucafé institucional. Nós tínhamos um grupo de irmãos trabalhando, servindo com produtos, e houve falhas, tudo, mas funcionava, né? Nós chegávamos nas conferências aqui, tinha toda aquela comunhão tal, e aquilo ali se perdeu, e nós estamos recuperando a partir dessa conferência. Amém, irmãos? Então nós queremos, se o Senhor permitir, queremos apoiar os irmãos, mesmo na conferência passada, já vieram irmãos me procurar, olha, irmãos, eu não quero fechar o Bucafé, nós estamos com dificuldade financeira, como nós podemos fazer? Então, pelo menos esse Bucafé, nós estamos quase resolvendo, se Deus quiser vai resolver, não é? Não vamos tentar não fechar, mas também se fechar, não tem problema, fecha um, abre dois, não é? Amém? Não pode, né? Não podemos ter problema com isso, de repente, nós aprendemos muitas lições, né? Como é de Deus, a gente acha que pode ser num bairro escondido, sem propaganda, onde não vai ninguém. Também, aí, né? Aí é duro, né? Aí você está torcendo para não ir ninguém no Bucafé, né? Então, tem alguns, estou falando de cafeteria, né? Tem alguns princípios que a gente também aprendeu nesse período, né? De 7 anos, 8 anos. Então, inicialmente, eu gostaria de encorajar os irmãos com essa visão, não é? Vamos permanecer firme nessa visão. O Bucafé não é uma coisa solta, ele vem dentro desse processo do que Deus mostrou todos esses anos, o nosso encargo de suprir os filhos de Deus e também de pregar o evangelho do reino, tá bom? Vou pedir para o Rivelino, o Ademir também falar um pouquinho com a gente, aí depois vamos abrir um pouco, tá?
Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém pelo Bucafé. Amém, Senhor Jesus. Eu já abri acho que uns 50 Bucafé, né? Já fechei alguns também, mas abri bastante, né? E eu queria começar falando, né, que a primeira coisa que eu queria falar eu fui a primeira pessoa que abriu um Bucafé, foi em agosto de 2009, né? E eu anotei aqui, né, eu ia falar, o Amir falou, né? E eu acho que isso é uma das coisas que é um princípio na nossa vida, e um princípio que sempre me governou, né, em relação à questão do irmão Dong como um homem de Deus, como um apóstolo, né? Então, se o irmão Dong fala alguma coisa, é porque aquilo é da parte de Deus. Então, foi uma coisa que eu comecei a reunir na igreja e aprendi isso aí. E foi uma coisa que governou a minha vida, né? E muitas coisas boas aconteceram para mim por causa disso. E eu creio que todos nós deveríamos ter esse sentimento, né? 2, 3 anos depois que abriu o Bucafé, muitos irmãos ainda tinham muita dúvida, né? E dificuldade de acreditar. Quantos que pararam de reunir por causa de Bucafé, né? Aí eu lembro que saiu Você falou isso? Não? Saiu na revista Veja, né? Que em 2010, 2011, 2012, que agora as igrejas estavam partindo para ter cafeterias, né? Nos seus locais de reuniões e tal, porque ou reunindo em cafeterias, porque era um espaço de convivência, e os cristãos gostavam disso e tal. Aí muitos irmãos falaram, puxa, agora, olha, o Bucafé é de Deus, né? Aí nós, na época, nós batemos bastante nessa tecla, né? Bucafé não é de Deus porque a Veja está falando, né? Ou porque existe essa tendência. O Bucafé é de Deus porque o irmão Dong falou. Nós acreditamos nisso, né? Então eu, sim, particularmente gostaria de falar assim, que é o meu encargo hoje, né, em relação ao Bucafé, um dos encargos meu, é não deixar fechar o Bucafé. Eu acho que nós estamos aqui por causa disso, né? E normalmente as pessoas fecham o Bucafé porque não tem gente, porque não tem dinheiro, né? Não é verdade? Você já viu algum Bucafé fechar? Você já viu, não? Porque não tem gente ou porque não tem dinheiro, né? Eu falo meio grosso, assim, canto meio grosso, né? Eu falo para mim, tá? O Bucafé fecha porque é eu que quero ou não quero. Não é porque tem gente ou não tem dinheiro, é porque é eu que decido. É porque o homem tem uma alma forte, não tem? Você faz o que você quer ou não? Hã? Você quer ir lá comer aquela pizza, né? Você quer, né? Os irmãos aí querem trocar o pneu do carro, você vai e você troca mesmo, ninguém te segura. TV de 55 polegadas, 24 pagamentos na Pernambucana, você vai lá, o homem faz o que quer. Então, por que fecha o Bucafé? Eu estou falando para mim, tá, irmãos? Não quero julgar ninguém, nem, né? Fecha se eu quiser, porque eu tenho joelho para orar, né? E eu sou um homem de Deus, e esse encargo é de Deus, né? E eu tenho falado bastante isso em outras mensagens, em outros assuntos, né? Eu tenho falado assim, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Moisés, ele falou assim, Deus, se arrepende. Não falou? Você quer matar esse pessoal, vai matar. Se arrepende. Puxa, é muita intimidade, né? É ou não é? Então, qual é o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra? Ué, se você pedir para Deus não deixar fechar seu Bucafé, ele vai deixar fechar? Então, está na sua mão o negócio. Nós precisamos colocar Deus na parede. Falar, Senhor, meu Bucafé, isso aqui não vai fechar de jeito nenhum. O Senhor não vai permitir. E eu vou lutar, e esse lugar aqui é um lugar de Deus, isso aqui, tá, né? Então, eu queria começar falando sobre isso, né? Que nós não podemos deixar fechar o Bucafé, irmãos. Claro, temos que encorajar ainda pessoas a abrir o Bucafé. Ainda se você luta para não fechar o seu, é bom, mas ainda, às vezes, não é suficiente. Deus, de repente, deu um dom maior para você. Nós estamos aqui hoje para influenciar pessoas, né? Para que possam abrir mais Bucafés. Nós queremos encorajar isso aí, né? Senhor Jesus. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui que o Tomir falava, né? Em primeiro lugar, né, o Bucafé, eu sempre gosto de falar isso também, bem rápido. O Bucafé também não é só uma cafeteria, né? Não é só um espaço, um quadrado ali, né?
O Bucafé é a nossa vida. O Bucafé, irmãos, é o nosso viver. Nós temos que ter um viver do Bucafé. Por isso que é importante a comportagem. Eu, por exemplo, tenho um negócio, no meu negócio tem um negocinho lá chamado Bucafé e livro. O pessoal entra e fala assim, o que é Bucafé? Pronto. A oportunidade que eu tenho de pregar o evangelho, do reino. Né? Então, o Bucafé, irmão, tem que ser o nosso viver. É o nosso viver, não está limitado àquele lugarzinho ali. O Bucafé é um negócio muito grande, irmãos, muito importante, né? O irmão Dong, né, quando eu acho que a Mir falou do Jornal da Vida, né? O Jornal da Vida foi um marco, eu não reuni na época, né? Mas eu escuto os irmãos falando, né? Que foi um divisor de águas, né? O Bucafé também foi um divisor de águas. Amém. Em relação a muitas coisas, né? Nós temos ali um lugar, imagina, irmãos, um lugar neutro. Hã? Um lugar na rua. Que é isso, irmão? Isso é maravilhoso. Eu viajo por muitos lugares, né? Converso com muitos pastores e tal. Muitos pastores falam, poxa, eu tenho essa visão também, eu também queria montar um lugar assim, tal, né? Todo mundo vê que isso é uma coisa. Mas qual é o nosso diferencial? Nosso diferencial, irmãos, é que o nosso lugar é um lugar neutro. Né? É um lugar neutro, todo mundo. No Bucafé de Campo Mourão, né? Não sei se alguém conheceu aqui o Bucafé de Campo Mourão no Paraná, era na frente da Igreja Católica. Um dos principais clientes, da igreja não, da catedral, um dos principais clientes do Bucafé lá eram os bispos. Amava o Bucafé, irmãos, lia os livros, todo dia lá tomar café. Irmão, o que é isso, irmãos? Coisa maravilhosa, que coisa que é essa? Né? Você tem um lugar aberto na rua, como a Mir falou, nessa Arapuca. Por que Arapuca? Primeiro, porque tem livro lá dentro. Segundo, porque os garçons, desculpa, vou generalizar aqui, né? Os garçons são missionários. Isso é uma Arapuca maravilhosa. Você conta isso para as pessoas, eles ficam assim, tudo. O pessoal chega no Bucafé, lá a gente começa a conversar, né? Eu falo assim, ó, tá vendo aquele ali? Ó? É missionário. A pessoa fica maravilhada. Fala, puxa, que coisa maravilhosa, né? Um lugar na rua que parece que é uma coisa, mas não é. Né? Parece que é café, mas não é café, é book. É maravilhoso isso, irmãos? Né? Um lugar neutro, onde você pode pregar o evangelho do reino, salvar as pessoas, pregar o evangelho da graça também. Né? Onde você pode batizar as pessoas. Eu estava agora nos Estados Unidos, em Seattle, né? Nós tivemos uma reunião lá no Bucafé. Foram batizadas 4 pessoas, eu até filmei, né? Mandei para vocês. Filmei assim, entrando no Bucafé e tal, é o Bucafé normal, bonito o Bucafé, aí tem uma divisória assim, e atrás é o local de reuniões, né? E aí no local de reuniões, aquele dia era uma reunião especial, eu estava visitando lá, os irmãos fizeram uma reunião especial, aí tinha uma piscina assim, dentro do Bucafé. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Você tem uma piscina dentro do Bucafé, para você batizar as pessoas. E ali, aquele dia, foram batizadas 4 pessoas. Então, essa é a função do Bucafé. Né? Juntar os filhos de Deus, reunir as pessoas. Né? E até a gente, uma época, o irmão Dom falou muito sobre isso também, né? Que um Bucafé deveria ser um quartel-general da igreja. Né? Onde os irmãos se encontram. Né? Onde você tem ali jovens que vão ali servir. Serviço de jovens da igreja. O que vai fazer? Assistir filme? Né, jogar baralho, assistir filme, o que vai fazer? Serviço de jovens da igreja, irmão, vai todo mundo para o Bucafé. Não é bastante produtivo isso? O jovem está dentro do Bucafé servindo, precisa limpar banheiro, limpa banheiro, se precisar, né, limpar a mesa, limpa a mesa, pregar o evangelho, orar com as pessoas. Olha só, irmãos, quanta utilidade não tem um Bucafé. Então, o Bucafé deve ser um quartel-general da igreja. Né, onde ali os irmãos se encontram, onde é um ponto de encontro, onde tem café da manhã, lá em Goiorê tem um Bucafé, que é o Bucafé onde foi esse primeiro Bucafé que nós abrimos, todos os dias, irmãos, 7h30 da manhã, todo dia, todo dia. O Egídio está aí, Egídio? É verdade, estou falando, né? Todo dia, irmãos, 7, 8, 10, 3, 4, 2, 3, não interessa. Alimento diário, leitura do alimento diário no Bucafé. E o Senhor tem abençoado muito lá, irmãos. Tem muitos irmãos novos sendo acrescentados nas reuniões.
serviço de jovens funcionando. Isso é a bênção do Senhor. Né? Então, o nosso Bucafé tem que ser esse quartel-general, ali onde você encontra as pessoas, onde você chama os pastores, onde os irmãos lêem alimento diário, né? Onde os jovens estão ali servindo, as irmãs fazem chá de irmãs, os irmãos vão ali, né? Em vez de sair num lugar, vai no Bucafé conversar, reuniões de trabalho. É um lugar multiuso, né? Isso, é um lugar maravilhoso, né? Senhor Jesus. Depois você conta tudo, Gide. Outra coisa que eu gostaria de falar bastante, que eu tenho bastante encargo de falar também, é a questão do estoque de livros dentro do Bucafé. Que eu, por exemplo, já vi Bucafé fechar porque só tem encargo pela coxinha. Porque está olhando o financeiro do mês. Eu já vi vários Bucafé fechar por causa disso. Não é por maldade, irmãos, mas um pequeno desvio desse aí, você perde a bênção do Senhor. Né? Qual que é o teu encargo? Suco de laranja, coxinha, Coca-Cola, conta no final do dia. Pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Você fica focado nisso aí. Irmão, não vai dar certo isso aí. Não estou dizendo que você não tem que caprichar na coxinha, que você não tem que ter novos produtos, não estou falando isso. Eu estou falando, irmãos, que o nosso Bucafé tem que estar cheio de livros. Você tem que ser um dos grandes clientes da cooperativa. Placas de lançamento, alimento diário novo, promoções de livros. No caixa ali, nem o Bucafé Telêmaco Borba, né? O Rodinei está aí? Ah, você serviu lá há bastante tempo, né? Irmãos, eles faziam um roteiro ali no Bucafé que se o cara não comprasse em algum momento ali da permanência dele no recinto, os irmãos ficavam ali, né? A irmã está ali para falar que é verdade. Eles ficavam igual uns negócios ali para pegar o cara, né? Pegar no bom sentido, né? Tá? Se a pessoa não comprasse o livro durante a permanência dele ali, mas no caixa era o último golpe. Né? Depois você pode falar um pouquinho, tá? A gente chamava de UTI. UTI. A última tentativa com o indivíduo. Ali no caixa, irmão, a pessoa tem que passar por ali. Então ali tem um jornal, tem um livro lançamento, tem um livreto de R$5, R$3. Entendeu, irmãos? Você vai dar o troco para a pessoa, quando deu a conta, 25, o cara te dá 30, puxa, você não quer levar esse livreto? E eu acho, não sei, Amir, se está certo ou não, mas eu acho que no Cone Sul, eu não tenho dados atualizados, mas no Cone Sul, o lugar que mais vendia livro era o deles, né? Se eu não me engano, era 300, média de R$300 por dia de livro. Não sei se você pode depois dizer se era mais ou menos isso, né? Irmãos, é um negócio impressionante. Mas por quê? Porque a equipe que estava ali tinha esse foco, tinha essa visão. Né? Outra coisa, irmãos, Bucafé tem que ter bom atendimento. Esse Telêmaco Borba foi o segundo Bucafé aberto, abriu em outubro de 2009. Né? Então, o Bucafé, irmãos, não é porque... Agora eu vou falar uma outra coisa, né? Que a gente falou muito também, né? Não é porque é de Deus, irmãos, que você vai abrir embaixo da ponte, né, que vai dar certo. Pode ser que dê, né, mas nós temos que estar num bom lugar. Não é porque é de Deus que você não tem que pintar a parede. Esse dia eu fui visitar um Bucafé, aí está lá, a parede tudo manchada de bolha e tal, né? Falei, irmão, eu não vou pintar porque não tem dinheiro. É mentira isso aí, irmãos. Eu vou falar para você, é mentira. Você não pinta porque você não quer. Eu sei que para pintar essa parede aqui custa R$400. Você não tem R$400? Não tem. Pede para Deus. Fala, Deus, eu quero consagrar essa parede aqui. Ó. As pessoas precisam entrar aqui e ver que o meu Bucafé está bonito. Eu não tenho R$400. Senhor, me dá esses R$400, me dá essa tinta, me dá esse pintor. Bota Deus na parede, irmãos. Eu duvido, irmãos. Eu duvido, irmãos, que não vai aparecer esse dinheiro da tinta. Eu duvido. Agora você fala assim, eu não tenho R$400. E ficar ali, mas aí, irmão, as pessoas não entram mesmo, vai ter que fechar. Aí depois fala que não é de Deus, né?
Ou é de Deus, mas infelizmente vou ter que fechar. Às vezes falta esse negócio, amor, esse ímpeto. Né? Nós estamos aí, amanhã vai ser um dia, né? Um dia de muita tristeza para nós amanhã. O irmão Dong dentro de um caixão ali. Né, irmãos? Não sei nem como é que vai ser isso aí, mas... Aí desculpa falar assim, mas as pessoas ficam chorando ali, irmão Dong... Mas, irmão, e fechando o Bucafé e chorando pela morte do irmão Dong. Assim, fechando de qualquer maneira, eu estou falando, né? Não lutou, não se esforçou. O encargo do nosso irmão, irmãos, é Bucafé. É o último encargo dele. Então, nós temos que ser mais firmes em relação a isso aí. Né? Não fechar Bucafé, cuidar das coisas básicas. Talvez você não consiga colocar um ar-condicionado, mas a parede está limpa, a toalha está limpa, tem guardanapo na mesa. Né? Você também luta ali para ter um uniformezinho. Nem que for uma coisa simples, né? Uniformezinho, os irmãos estão limpinhos, penteado o cabelo, dá um bom atendimento, sorri para as pessoas. Né? Eu visito o Bucafé, por exemplo, que a irmã está no telefone, a pessoa chega, né? Está conversando no WhatsApp, né? Está tendo comunhão. Está tendo comunhão no WhatsApp, né? Aí a pessoa chega, né? Bom dia. O que você quer? Uma coxinha? Só um pouquinho, espera aí. Bom apetite, bom apetite, bom apetite. Parece que quer que a pessoa vá embora. Né? Porque está ocupado, você está ocupado com outras coisas. Tem casos também de irmãos que servem no Bucafé todo dia na alma. Não se esvazia, né? Não tem liberação do Espírito, não tem consagração, leitura da Bíblia, invocar o nome do Senhor, não tem, sabe, pensamento, não estou falando pensamento positivo no sentido de pensamento positivo aí do conceito mundano, né? Estou falando assim, pensamento positivo de você ser uma pessoa de fé. Puxa, hoje vai ser um dia diferente, eu estou aqui no lugar, não fica trazendo os problemas para dentro do Bucafé. Ali tem que ser um ambiente de alegria, irmãos. O Bucafé, por muito tempo, né, Mirna, a gente falava assim, o que tem de diferencial no Bucafé? Porque quando no início nós falávamos assim, uma empresa de franquia tem que ter um diferencial, né? Qual é o diferencial do não sei do quê? O hambúrguer não sei o quê. Qual é o diferencial de tal? O açaí não sei do quê. Qual é o diferencial do café do pão de queijo? Qual é o diferencial do Bucafé? É o ambiente. Quantas, irmão, eu duvido que alguém aqui não serviu num Bucafé que não escutou isso uma vez. Olha, aquele lugar é diferente. Não é verdade? Mas então, irmão, o nosso lugar tem que ser diferente. Então, quando uma pessoa entra no Bucafé, a gente tem que parar com tudo. Né? Dar um bom atendimento, irmãos, tratar a pessoa bem. Né? Quantas vezes, né, que os irmãos que servem comigo, né, sofrem um pouco comigo, né? Eu sento no Bucafé, fico olhando às vezes, a pessoa entra e sai, aí eu falo assim, irmã, como é que é o nome da pessoa que entrou? Eu não sei. Você pegou o endereço dele? Não. Irmãos, existe uma linha aí não vou dizer, não é estudo, né, de treinamento, que fala assim, uma pessoa entrou no seu negócio, é um milagre. Não é um milagre? Né? Eu tenho um negócio, por exemplo, a pessoa me ligou, ela falou assim, eu quero ir aí no teu negócio. É um milagre, irmãos. Tanta concorrência que tem hoje. Talvez você tenha um Bucafé que tem 3, 4 lanchonetes ali na esquina. A pessoa resolveu entrar no seu. Não é um milagre? Não estou nem falando da economia de Deus, da escolha de Deus, nada. Estou falando da pessoa entrar ali mesmo para tomar um suco de laranja. É um milagre ou não é? E nós não tratamos bem as pessoas? Então, acho que isso aí é importante a gente tentar, né, onde há essas dificuldades, retomar isso aí. Cuidar do atendimento, cuidar do ambiente, né, para que o Bucafé tenha essa perspectiva melhor. Né? Então, livro eu falei, né, irmão? Livro, né? Tá? Livro. Oferecer livro dentro do Bucafé. Qual que é a dificuldade? Os irmãos têm dificuldade aqui? Alguém tem dificuldade de oferecer livro dentro do Bucafé? Tem dificuldade? Então, aí eu tenho o meu método de comportagem, né? Eu já ensinei aqui, os irmãos já devem ter visto, né? Você já conhece o meu método ou não? Ninguém conhece o meu método? Eu dou bastante treinamento, né, de comportagem, né? Então, o meu método é o seguinte, né? Você quer esse livro? Pronto, é só isso. É difícil ou não? É difícil, irmãos?
Não, então tudo bem, ué. Você gostaria de comprar esse livro? Por exemplo, uma vez eu estava no carro com o Amir, né? A gente estava andando. Aí nós paramos não sei se você lembra, nós paramos para tomar um coco gelado, no meio da rua. Aí o cara veio atender, né? Aí o Amir pegou e falou assim, olha esse livro aqui, ó. Né? Aí o cara pegou todo contente, né? O cara achou que era de graça, né? Aí eu, na minha mente, falei assim, a hora que terminar o negócio aqui, eu vou falar para o Amir que o certo é falar que já é vendido, porque senão a pessoa fica lá. Mas daí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fui exposto por quê? Porque aconteceu o contrário. Você lembra aquele dia lá no Coco? A pessoa ficou constrangida. A hora que ele foi, eu quero. O Amir falou assim, é R$20. Aí não vai falar, não quero. O cara não conseguiu falar que não queria. Então tem isso também, irmãos. Deixa a pessoa se virar. É ela que tem que falar não. Essa é a dificuldade que nós temos. Eu não sei se você já foi numa loja alguma vez. Ah, você estava junto? Pegou um coco também? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tenho muitas experiências dessa, direto. Eu vou numa loja, compro um sapato, na hora que eu estou pagando ali, o vendedor chega, seu Rivelino e tal, eu tenho essa cinta para o senhor, essa meia. E joga ali, e eu não tenho como falar não, e acabo levando. Eu que tenho que ter a força para falar não. E nós não conseguimos enxergar isso, temos medo disso. Então, irmão, deixa a pessoa falar não. Ah, mas assim é meio forçado. Tal. Sim, mas a pessoa está levando um livro para casa, irmãos. O que vai acontecer com esse livro? Ela vai comprar assim, está forçado. Né? Lá na pizzaria, o cara chega a oferecer doce, ela compra forçado, está engordando, né? Tudo hoje é forçado, irmãos. Tudo hoje é forçado. Entra na internet, em 24 vezes. Opa, 24 vezes eu posso. Tudo é forçado, só um pouquinho, irmã. Tudo isso é forçado. Agora, nós então não podemos forçar, entre aspas, forçar, né? Dar uma oportunidade para a pessoa ser salva. Que tipo de cabeça que nós temos, irmãos? E você não, na realidade, você não está forçando. Olha, eu tenho esse livro para você. Deixa a pessoa falar não. Ela vai ter que encontrar um jeito de falar não. Vai que ela não acha um jeito de falar não. Ela leva o livro. Então, esse era o segredo do Telêmaco Borba. Por isso que eles vendiam R$300 por dia de livro. E esse era o segredo deles, irmãos. Era oferecer. Ah, mas eu não sou bom vendedor, não sei argumentar. Sim, tudo bem. Vai fazer um treinamento de venda. Para você melhorar daqui 5 anos, não tem problema. Enquanto você não aprende a ser um bom vendedor, fala a pessoa, você quer um livro? Faça isso para você ver, irmão. Então, se no Bucafé nós não respiramos isso aí, eu sempre falo assim, ó, é a minha experiência de vida, né? Eu sempre tive muita dificuldade em muitas coisas, e tenho até hoje. Mas eu, às vezes, identificava algumas coisas que eram importantes para mim, e eu procurava estudar, fazer um curso, ler um livro, né? Hoje, na internet, vídeo, eu procuro aprender, não quero ficar do mesmo jeito. Então, se você está dentro de um Bucafé, você tem encargo pelas pessoas, tem encargo pela igreja, e você tem essa dificuldade de vender, vai fazer um curso. Sebrae tem tanto curso de graça, tantos livros. Né? Você pode ler você pode comprar livro de venda também. Não é pecado não, irmãos. Vai lá na Saraiva, lá, assim, ó, Vendedor Pitbull, esse eu tenho. É um excelente livro. Aí tem Gerenciando o Vendedor Pitbull. Esse é para os donos de Bucafé, para os irmãos que servem no Bucafé. Você vai aprender muita coisa boa, isso vai ajudar você. Enquanto você não aprende, faz essa minha técnica. Que essa minha técnica é para todo mundo. Quer comprar? Não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ou eu não quero, ou eu não tenho tempo, ou eu não sei convencer a pessoa, então Deus te abençoe. E vou para o outro, 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 e vou para o outro. Uma hora eu vendo. Agora, o Bucafé, irmãos, é book. Se você ficar com muito encargo, e eu vejo um grande número de Bucafés perdido nisso aí, o encargo na coxinha. Entendeu, irmãos? Isso aí acaba atrapalhando o nosso encargo, né? Então, vamos ter bastante encargo por livros, tá? Os Bucafé Comunidade, também estava falando com a Mir no carro, né? Bucafé Comunidade é maravilhoso, irmãos. Só que nós temos que fazer funcionar. Existe uma tendência do Bucafé Comunidade estacionar ali, né? Já que é meio voluntário, né? Às vezes alguns lugares é como local de reuniões,
Você vai aí estacionando, os irmãos estão esfriando e tal. Aí acaba virando só local de reunião. Então, irmão, vamos desenvolver projeto dentro do Bucafé Comunidade. O que é lá, Mir? Vai começar agora? Em Foz? Mas jiu-jitsu pode, não é briga assim de... Jiu-jitsu. Aula de pilates. Uma refeição por semana de graça. Aí pode orar pelas pessoas ou não? Pode oferecer curso bíblico? Pode fazer amizade? O que é isso, irmãos? Então não vamos deixar o Bucafé Comunidade ficar uma coisa, um espaço lá, elefante branco. Vamos juntar os irmãos, vamos ter projeto, né, para fazer funcionar, tá? Eu não sei, né? O espaço Bucafé é outra coisa, né? Não sei o que você quer. Ademir quer falar? Senhor Jesus, estava lembrando que Rivelino falou da questão dos vendedores, né, das lojas, de quando você entra numa loja. E aí hoje à tarde eu saí porque o Amir estava com um probleminha que ele precisava de uma cinta, ele esqueceu da cinta dele, né? E daí eu saí para Ademir de Canoas, Rio Grande do Sul. Temos o Bucafé, nós abrimos o Bucafé em 2010, logo no início de 2010. E o irmão Dong foi lá e fez de punho, está lá, tem no mural lá, nós pedimos para ele escrever de punho o que significava Bucafé. Ele fez, está lá o quadro lá, vai estar até, tiramos uma foto, vai estar no mural amanhã e vocês podem ver. Mas eu estava tocando nisso, nesse aspecto, que a questão do vendedor, de ele sair e estar interessado nas pessoas. Por quê, irmãos? Qual é o nosso maior interesse na vida da igreja, no nosso viver cristão? Nós estamos interessados em quem? Pessoas, irmãos. Nós trabalhamos, nós vivemos por causa das pessoas. Nós temos uma visão de reino por causa das pessoas. Quem nos encorajou a fazer isso é o nosso amado irmão Dong, que nós precisamos, o Amir falou tudo aqui, né? Do jornal, 1989, por causa de quê? Amar as pessoas, amar os cristãos, nossos amados irmãos em Cristo Jesus, mas também todas as pessoas. O jornal foi feito para isso também, para alcançar todas as pessoas, nós pregar o evangelho. E com relação ao vendedor, hoje eu fui lá, né, comprar o cinto. Aí primeiro que eu pedi o cinto de uma numeração que não é para mim, né? É meio diferente a minha numeração do Amir, né? 135, né? É, um pouquinho bem diferente. É. Tinha que falar, né? Deixa eu falar. Mas o mais interessante, irmãos, é o seguinte, eu comprei o cinto, achei o cinto, foi difícil de achar, mas eu achei, Amir, tem que falar isso também, cara, foi difícil de achar, rapaz. Tive que rodar, hein? E o rapaz que me vendeu, ele pegou, eu paguei, ele ficou ali do meu lado. O senhor não quer mais alguma coisa? Não está precisando de mais nada? O cinto, quer um sapato também, 48, 47, né? Porque eu comprou um cinto grande, etc e tal, né? Estou brincando. Mas ele me conduziu até a porta. Ele não me entregou a sacolinha do cinto na hora. Não sei se você já as lojas, shopping, tudo é assim que funciona, entendeu? Aí ele pegou, eu fui já meio grosso, né, gaúcho, né? Vou entregar para o senhor lá fora, eu vou acompanhar o senhor. Aí ele me acompanhou, até chegou na porta e falou, ó, tenha um bom dia, e se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui para lhe atender. É um negócio fantástico, eu fiquei impressionado com ele. Quando eu voltar aqui na Dom Pedro de novo, em Campinas, é lá que eu vou comprar alguma coisa. Você conhece esse cara, entendeu? Mas isso é só para compartilhar com os irmãos. A questão toda é o seguinte, com respeito ao Bucafé, irmãos, em 2009, o irmão Dong teve essa visão, passou para nós, viu no Peru, e em 2012, acho que foi 2012, não estou bem lembrado da data, mas foi na conferência de 2012, na sala de comunhão, o irmão Dong estava muito triste, a gente também estava com uns problemas de saúde, e os irmãos tudo preocupado com ele, preocupado, e correr para lá, e o que precisa, e levar no médico, isso, aquilo e tal. E numa reunião, não sei se vocês lembram, estavam lá, ele falou o seguinte, a minha cura
é que vocês pratiquem a palavra que está sendo falada. Isso é o que me cura. Isso é o que me dá frescor, me dá ânimo para sobreviver e avançar. Aquilo ficou gravado, irmãos, no meu coração, entendeu? Eu fiquei muito impressionado com aquilo, fiquei compactado com aquilo. Usei até aquele versículo, né, de 3 João, né? Não tenho maior alegria do que esta, do que meus filhos andem na verdade, certo? Nós estamos na vida da igreja, nós temos muita verdade, nós temos muita palavra, nós temos tudo isso, irmãos. Nós precisamos andar nisso, nós precisamos colocar essa palavra para outras pessoas. Por isso que nós temos os bucafés. Então nós não podemos desanimar. E aí tem um outro versículo, que eu já entrei na vida da igreja, acho que em 89 também, 88, 89, 90. E eu nunca esqueço, que é 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Vocês creem em Deus ou não? Então vocês estão tudo seguro aqui. Agora tem a segunda parte. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por que os bucafé não prosperam? Porque nós não cremos, irmãos. Nós duvidamos da palavra do profeta, certo? Quando nós cremos na palavra do profeta, irmãos, é aquilo que o Riva falou. Tudo acontece, irmãos. Eu preciso de dinheiro para pintar a parede. Vai falar com Deus. Vai orar. Vai pedir para Deus. Porque o maior interessado nesse negócio, irmãos, quem que é? É Deus, irmãos. É o Senhor. Então, se o Senhor é o maior interessado, você tem que falar com quem? Às vezes você vai falar por mão, reclamar por mão, murmurar por mão. Ah, esse negócio não é de Deus. Deu errado de novo. Não tem dinheiro para pagar a conta. Conta de luz venceu. Eu não sei o que. É conta de água. Não tem dinheiro para comprar. Os irmãos não me ajudam. Os irmãos não aparecem aqui para servir. Essa é outra coisa, né, irmãos? O Rivelino falou de 2 itens que... por que fecha a bucafé? Por causa de 2 itens. Ou porque não abre, né? Dinheiro e não tem pessoas, né? É isso, né? Não, tem a terceira coisa. Abre, eu vi vários disso também acontecer, né? O bucafé é um negócio fantástico, porque nós na vida da igreja falamos o quê? Que nós precisamos fazer 2 coisas principais, cruciais, né? É invocar o nome do Senhor, e qual é a segunda? Todo mundo aqui está mestrado. Negar a vida da alma. Agora, irmãos, pensa num negócio fantástico que é o bucafé. Você servir 2 irmãs ali, fazendo o quê? Vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer coxinha. E a irmã começa a fazer. E aí chega outra irmã. Não é assim, irmã. É assim, sim. Eu sei. Eu já faço tempo. Mas eu trabalhava num restaurante. Eu vim para aqui. Agora tu quer me ensinar? Sim, irmã. Está errado, irmã. Não. Eu estou certa. Tu que está errada. Pronto. Deu, irmãos. A casa caiu. Para de reunir. E o culpado de tudo isso, quem é? É o bucafé, irmãos. O bucafé é o culpado de tudo, irmãos. Ele leva sempre as culpas. Entendeu? Porque é um negócio fantástico, irmão. Estava até falando para os irmãos, eu viajo bastante, né? E aí, imagina, irmão, você chegar num bucafé e você ser, vamos dizer assim, mandado, né? Aquela pessoa, aquele irmão que está servindo ali, manda você, irmão, pode lavar louça para mim? Lavar louça, você sabe quem eu sou? Então, eu tenho empresa de logística, eu tenho 600 funcionários, tu está pedindo para mim lavar louça? Não, está de brincadeira comigo. Não, né? A minha alma já aflora, irmãos. Eu já acho que eu sou alguma coisa. Entendeu? Esse é o maior momento de nós negar a nossa vida da alma. Aonde que está a louça? Está ali? Amém, irmão? Jesus, Senhor. Está bem lavado, irmão? Não lavou bem. Tá aqui, tem que lavar de novo essas aqui. Esses 4 pratos aqui tem que lavar de novo. Vai lá e lava de novo, irmãos. Um negócio fantástico. Então o bucafé, irmãos, realmente o irmão Dong é um homem de visão, irmãos.
Entendeu? É a palavra do Senhor, irmãos, é só nós praticar. E nós somos sou um com os irmãos. Nós precisamos restaurar isso, nós precisamos incendiar isso, nós precisamos abrir muitos bucafés. Outro ponto, irmãos, não sei se vocês lembram, eu estava lembrando disso hoje, porque ontem de noite eu fiquei até 1h30 da manhã no hospital, lá com o irmão Dong, fui lá, abracei ele, beijei ele, cantei um hino com ele, mesmo na situação que ele estava, e digo, irmão Dong, vamos seguir firme, praticando aquilo que o Senhor tem nos encorajado. Mas olha só, não sei se vocês lembram dessa palavra, o irmão Dong falou que o bucafé vai permanecer até a volta do Senhor. Por quê? Lembram? Por quê? Não. É o lugar medido por Deus. Vai ser o lugar aonde as pessoas na grande tribulação vão procurar esse lugar. Vão exatamente, irmãos. Entendeu? E às vezes a gente não dá importância à palavra que o Senhor está falando para nós, irmãos. Certo? Então nós precisamos prestar atenção no que o Senhor está falando através do profeta para nós. Apocalipse 11:1, né? Então nós, irmãos, precisamos estar atentos a isso. O que nós queremos nessa noite é encorajar os irmãos, para que os irmãos se sintam encorajados, porque o bucafé é de Deus. Foi o Senhor que nos deu. Agora nós precisamos ser fiéis ao Senhor, certo? E o Senhor, irmãos, é que vai fazer toda a obra. O Senhor é que vai fazer, o Senhor que vai nos abençoar, e que o Senhor possa abençoar cada vez mais cada irmão aqui que tem bucafé, cada irmão aqui que tem o sentimento de ter um bucafé, certo? Os irmãos aqui possam sair e encorajar outros a abrirem bucafé, certo? Vai ter problema, irmãos, como tudo nessa vida tem problema. Vai ter dificuldade? Tudo tem dificuldade, irmãos, mas nós temos um segredo, nós dependemos do Senhor, e o negócio, esse negócio é do Senhor, certo? Muitas vezes nós colocamos a nossa mão, mas o negócio é do Senhor. Então quando nós entregamos, consagramos o lugar, aonde abrir, certo? O que fazer. Por exemplo, tem bucafé que é só café, só vende café. Tem bucafé que vende só suco de laranja e coxinha. Tem bucafé que faz almoço, que é o nosso caso lá. A gente faz 60 almoços por dia. É o que mantém o bucafé, sobrevive hoje. Paga todas as suas contas, tira dinheiro para os irmãos, são todos felizes e as pessoas levam livros. Um negócio fantástico, irmãos, porque a gente quase fechou. De 2010 até agora, fechamos o aniversário agora, 7 anos, né, Clarice? Bonato? 7 anos, fizemos uma festa, gravamos um vídeo e mandamos para o irmão Dong. Irmão Dong, ainda estamos aqui, graças ao Senhor. Ele ficou muito encorajado, entendeu? Então, nós, irmãos, nosso irmão descansou, dormiu no Senhor nessa manhã, mas nós precisamos tocar à frente essa obra, precisamos apressar a vinda do Senhor. Então, cada um de nós é importante. Nós precisamos fazer isso aqui, multiplicar, entendeu? Jesus é o Senhor. Amém. Queria pedir perdão para os irmãos, né, por causa do horário. Nós já vai chegar 10h30. Eu gostaria só de... Porque nós vamos ter, se não me engano, é na sexta-feira outra reunião, né? É isso, não? Quem tem aí a programação fácil? Sexta, né? Hã? Deixa eu ver, eu tenho aqui também. Bucafé. Sexta-feira, tá? No mesmo horário. Então, na sexta-feira, nós vamos iniciar a reunião, dando oportunidade para todos falarem, tá? Compartilhar um pouco da sua experiência, também nos encorajar, porque da outra vez foi feito isso, foi muito bom. Por isso que dessa vez nós fizemos 2 reuniões, tá? Claro que a de hoje foi bastante prejudicada por causa dessa situação do nosso amado irmão Dong. Nós não temos como
evitar isso, também não queríamos deixar de fazer a reunião, até mesmo porque o corpo que será trazido aqui, o nosso amado irmão Dong, não está mais nesse corpo, ele está com o Senhor, né? Mas nós não queríamos deixar de ter essa reunião, honrar, né? Eu gostaria só de alguma coisinha que eu gostaria também de procurar ajudar os irmãos. Nós visitamos muitos bucafés, a gente procura sempre olhar, observar, não é? E o Rivelino falou um pouquinho da venda de livro. Há mais ou menos, acho que uns 3 meses atrás, eu separei um jovem. Ele é um jovem que estava passando por dificuldade, mas ele tem muito encargo pela colportagem. E o nosso Bucafé vendia um livro assim, um dia sim, o outro não é? Aí eu falei assim, não, vamos colocar uma pessoa específica, né? E ele, como ele chegou assim, né, sabe, ele não está sabendo o que está acontecendo, né? Então eu falei para ele, olha, rapaz, vou te colocar no Bucafé, mais ou menos entre 70 e 80 pessoas por dia, eu vou colocar uma meta mínima, você não pode vender menos de 12 livros. E ele, né, sabe, tem aquela história do menino na faculdade que o professor, na última hora, no momento final da aula, numa sexta-feira, não é? Antes de acabar a aula, decidiu passar aquela, como é que chama? Aquela tarefa, um questionamento que é impossível de ser resolvido, que nunca ninguém resolveu, e o professor explicou isso, mas ele estava dormindo quando o professor falou, porque ele trabalhava, né? E ele, então, quando acordou, já todo mundo saindo, ele olhou lá na lousa assim, foi e trabalhou toda a sexta-feira à noite, o sábado, de manhã, de tarde, de noite, domingo, manhã, tarde, de noite. Chegou na segunda, ele resolveu. E quando ele levou a resposta, o professor achou incrível, não é? Como é que ele conseguiu? Era impossível, mas ele não tinha ouvido o professor falar que era impossível, entendeu? Então, eu falei assim para ele, você não vai conversar com as irmãs que servem no Bucafé, tá? Falei para ele, você não converse com elas, você fica no teu canto lá e vai vender os teus 12 livros. Porque se conversar com as irmãs, inclusive uma delas é minha esposa que está aqui, que serve lá, que coitada, elas estão desesperadas, porque eu entendo o Rivelino, né? Mas, irmão, nós temos que pagar, né? Aluguel, água, luz, é muito bonito, mas chega no fim do mês, tem que pagar, né? Não tem jeito, tem que ter venda. E eu tinha falado já para a nossa equipe de que o livro é o produto, esquece de Jesus agora, tá? Da visão. Você está dentro de um empreendimento, de um negócio que o produto que produz maior resultado financeiro para o seu negócio chama-se livro. Quantas coxinhas tem que vender para ganhar o valor de um livro? Quantos, estou falando, a gente fala coxinha porque de repente tem cafeteria que não vende coxinha, né? E pasmem, irmãos, né? O primeiro dia ele vendeu 9. Vendeu 9 livros, onde ninguém vende livro. No segundo dia, 9. No terceiro, 8. No quarto, 7. No quinto, 8. E foi, irmão. Entendeu? Enquanto ele não ouviu dizer que era difícil vender livro no Bucafé. Agora, sabe o que isso representa, irmãos? Sabe o que 9 livros representa? Na média, R$300. Eu acredito, tá? Quem tem Bucafé cafeteria aqui? Levanta a mão. Quem é? R$300 no fim de cada dia. Dá uma mãozinha ou não dá, irmãos? Dá uma mãozona, não é? Então, eu falo assim, nós realmente precisamos, isso que o Rivelino falou, o máximo, irmãos, que a pessoa vai dizer é não. É o máximo que ele pode dizer, tá? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que se botar um produto na minha mão, pode ser a pior coisa que for, eu tenho uma determinação, eu quero comprar tudo, entendeu? É o meu tipo de pessoa. Você lê pesquisas por aí, tá? 80% das vendas
as pessoas são ajudadas a comprar. É mínima quantidade de pessoas que têm determinação. Eu já falei para os irmãos, a minha esposa, ela é mais tímida, né? Então eu saí com ela a fazer comportagem. A minha comportagem, irmãos, na rua é muito diferente que os irmãos fazem. Eu chego na porta de uma casa, eu mostrei para ela, né? Cheguei numa casa, a mulher lá assim, como é que é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, pega R$10 lá e vem aqui. Ela virou as costas, foi lá dentro, pegou R$10 e veio. Aí entreguei o kit para ela, falei assim, a senhora precisa desse livro. E era um de jovem e um de casal, né? Ela olhou assim e falou, eu estava precisando mesmo. Rasgou o plástico, escuta só, irmãos, rasgou o plástico e falou, espera aí, o senhor. Foi na sala, porque nós estávamos vendo, né, Nildes, ela fazer isso. Ela foi ali, brava com a menina que estava sentada, uma jovem adolescente, 16, 17 anos, provavelmente ela tenha descoberto alguma coisa errada que a menina fez, e falou, vai lendo que eu já volto. E veio falar com a gente, muito obrigado, eu estava precisando disso. Né? Você entendeu, irmãos? Você acha, agora eu faço uma pergunta, tem alguém que não precisa dos nossos livros? Não, estou perguntando, tem alguém que não precisa? Não tem. Então, é a nossa ousadia. Por exemplo, existe aquele conceito e preocupação, mas e se o cara não voltar mais? Olha, se ele continuar comendo e não comprar um livro, não ouvir o evangelho, não levar nada e morrer, olha, irmãos, eu falo assim, o cara entrar no Starbucks, morrer no outro dia, está tudo bem, mas entrar no Bucafé, morrer no outro dia e não ouvir o evangelho, aí tem problema, é ou não é? Eu sempre usei esse exemplo da minha filha, diz, com 2 anos de idade, descobrimos que ela tem febre reumática. Não é? 3? 6 anos. Eu sou ruim, sabe que o homem é ruim de data, né? Próxima vez você não vem na reunião, tá? Febre reumática, irmão, é o Streptococcus, né? É isso? Streptococcus, né? É uma bactéria ou vírus? Bactéria, que vai direto no coração e come as paredes, mata. Na primeira ela teve que tomar quantas injeções em volta do umbigo? Eu sei que é apresentação, mas a primeira remessa não foi? Ah, não? Oh, meu Deus, de onde eu tirei isso? Quando eu fiz medicina em Harvard, aqui do lado de Montemor. Olha, meu amor, sai um pouquinho ali. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que durante 17 anos, não vai falar que não é, pelo amor de Deus. Aí tá certo essa. Por favor, palmas para mim, acertei uma data. Irmãos, não, então é verdade, não era em volta do umbigo, mas ela teve que tomar bem seguido, depois foi aumentando para 30 dias, né? Então, a do umbigo eu transformei em, né? Então, ela começou, acho que com 15 dias, cada uma, como é que era? Uma vez por semana, e depois vai, porque tem que matar, tá? Aí, irmãos, você sabe o que é uma menina de 6 anos, ela uivava para tomar aquela injeção. Eu tomei uma vez só, pelo amor de Deus, né? Agora, eu pergunto para vocês, dá ou não dá a injeção nela? Diga para mim, irmão, dá ou não dá? Isso não é falta de amor, não? Não, né? Não, né? Então, a pessoa está indo para o inferno, dá ou não dá o livro para ele? Enfia a goela abaixo ou não enfia? Enfia. Nossa, irmão, você está forçando, estou forçando mesmo. Nossa, irmão amigo, que exagero. Então nós temos que, não interessa a pessoa quer ou não quer, tem que vender sim. Ele lá sabe que é importante para ele, dá-lhe bezetacil no bumbum e pronto. Entendeu? Falaram assim, olha, essa mulher, lembra aquela vez, aquela mulher lá em Colina, né? Eu estava visitando minha família, falaram, aqui tem uma ótima enfermeira que pode dar. A gente se preocupava, pelo menos para doer o menos possível. Aí a menina pegou a bunda, ela vai assim, ó. De uma vez, você lembra disso? Aí falou assim,
Deve ser boa para os filhos dela na casa dela, não para cuidar de doente. Aquilo me doía, mas tinha que dar, irmãos. Então, pelo amor de Deus, as pessoas estão indo para o inferno, irmãos. Ou indo para as trevas exteriores, eles precisam do livro. Tá? Sim, conceito de livro caro. Não, bom, aqui está ficando tarde, né, irmão? Eu só quero dizer o seguinte, não tenha medo. Não tenha medo. Pega o livro, entrega na mão da pessoa e fala, você precisa desse livro. Chega ao ponto de falar assim, olha, eu não montei essa cafeteria para ganhar o seu dinheiro. Entendeu? Eu montei isso aqui para Deus ter uma chance de falar com você. Você precisa desse livro. Nós não estamos enganando as pessoas, irmãos. Nós estamos ajudando elas. Tá? Então, claro, eu falei que o livro é o melhor produto, é o mais caro, é o mais importante, e é o motivo pelo qual nós montamos um negócio. Não chama coxinha fé, né? Nem pastela fé, né? Nem Coca-Cola fé, nem suco fé, né? É book a fé. Amém? Então, o nosso principal produto é book, né? Pode bater palma, obrigado, né? Irmãos, quero pedir desculpa, porque de fato eu acho que vocês tinham que falar também tudo, mas nós vamos deixar para a próxima reunião, né? E só mais um item, né? Antes do Rivelino falar, tem muita coisa que pode resolver o nosso problema. Aquele bolinho de cenoura de R$1, tá? Uma promoção de um bolinho de cenoura, um suco natural, metade do preço. O suco de laranja hoje é vendido a R$3, R$4, R$5, né? O custo é R$1,60, R$1,70, dependendo. A última vez que você fez, quanto deu, Nildes? Mas não fica com medo, lá eles ficam com medo de ter que ficar espremendo laranja o dia inteiro, né? Porque você faz uma promoção boa e enche de gente, né? Mas pelo menos tem gente entrando e livro nele, né? Olha assim, irmão, usa alguma coisa, traz para dentro e benzetacil neles, amém? Uhum. É a única livraria cristã que tem na cidade. Não tem outra. Tem um lugar que vende Bíblia, mas as pessoas só não. Então as pessoas vão lá, cristãos, elas vão lá para comprar livro de autores. Eu acho que 50 que já entrou lá, eu consegui vender um nessa troca. Eu quero tal livro, não tem, mas tem um só parecido. Aí a pessoa levou, porque aquele não, mas eu não escrito. Então foi só, essa é a dificuldade, as pessoas vão lá para comprar outros títulos de outros autores. Certo. Porque é a única cafeteria, é a única livraria que tem. Não, olha só, todos nós temos dificuldade, tá? De vender o livro. O que a gente quis mostrar aqui é que nós não estamos enganando as pessoas. Eles precisam do livro. Então nós temos que ter intrepidez para falar. Nós tivemos um caso de uma irmã que chegou para um advogado e falou assim, você precisa comprar esse livro. Ele falou, não tem dinheiro. Ela falou assim para ele, deixa eu olhar sua carteira. Se não tiver dinheiro aí, o livro é seu. Agora, se tiver, o que tem é meu. Aí o advogado olhou e falou assim, quanto que é o livro? Estou falando sério, irmãos. Isso aqui não é história, não. Comprou. Então é o seguinte, nós precisamos ser firmes. Você precisa disso aqui, né? Amém?